Olá pessoal, bem-vindo ao Estudo de Personagem, um novo quadro aqui do meu canal. Eu sou o Mister, tá bom? Prazer a todos que estão novos aqui ou aos inscritos. E sejam bem-vindos a esse quadro onde eu vou pegar aqui personagens que eu considero interessantes o suficiente para trazer aqui pro canal, tudo bem? O primeiro vai ser então o personagem do Magni, que é do Ragnarok do Martin, o Guerra Entre Raças, e que eu já falei deles no meu vídeo falando sobre a quarta rodada do Ragnarok do Martin. Mas eu vou pegar esse vídeo aqui para falar mais dele, porque eu acho que ele merece um vídeo só para ele e começar esse novo quadro do canal, tá bom? Peço a todos que deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos, para mais pessoas entrarem aqui nesse canal para conhecer mais do meu trabalho, tá bom? É isso, vamos lá. Bom, o personagem do Magni, ele representa aquilo que nós sempre almejamos, mas não sabemos as consequências daquilo. A força. A força é um objetivo que nós sempre queremos alcançar, pois se temos a força, nós temos a capacidade de fazermos tudo aquilo que nós quisermos, pois somos fortes, somos livres para fazermos tudo o que quisermos. Mas a força, quando é falado sobre o personagem do Magni, é muito mais sobre uma maldição, muito mais sobre um fardo, do que realmente uma benção. O personagem do Magni, durante toda a sua jornada no Ragnarok do Martin, é mostrado como um personagem que ele é calado, ele é sem vida, ele não é gostado pelos outros deuses, ele não é admirado por ninguém, ele é só forte. A força, nesse caso, é algo que ele tem, mas ele ganhou só coisas negativas ao seu redor. O desprezo por algumas pessoas e também outras pessoas que também não ligam muito para ele. Pois até que na sua morte, após a quarta rodada, não foi falado muito sobre tristeza sobre a morte dele. Somente o Thor ficou triste por causa da morte de seu filho. Mas tirando ele, nenhum outro deus se sentiu triste pela morte dele, pois, primeiramente, ele nem estava na lista. E segundo, ninguém gosta realmente do Magni nessa história. Mas por que isso? O Magni, acima de tudo, ele é aquilo que você mais espera de um personagem que conseguiu tudo que quis, mas ao mesmo tempo não tem nada do que realmente precisa. O Magni tem a força, sim, mas o que ele tem além disso? O que ele tem além de ser forte, além de ser poderoso, além de ser temido pelo quem ele é? Nada. Fora disso, fora do ser que ele se tornou, buscando a força, ele não é ninguém para ninguém. Somente seu pai, mas mesmo seu pai se importando com ele, essa importância que ele dá ao Magni é ao mesmo tempo uma importância em que ele dá para quem que o Magni não é. O Magni não é aquilo que o Thor queria que fosse, pois nós temos que lembrar, o Magni, ele é um personagem trans. Essa decisão do personagem, como eu já falei no outro vídeo, não é só uma decisão qualquer, tipo, só porque sim. É uma decisão que encaixa perfeitamente no personagem, pois ele quer se distanciar de tudo aquilo que ele era antes. Não tô falando que ele se tornou assim só porque sim. Ele fez isso porque ele se sentiria melhor assim e ele queria escapar daquilo que ele já foi. De um contexto geral, quando o Magni ele se abriu para sua irmã, ele se sentiu o quê? Fraco. Ele se sentiu fraco por ter feito aquilo. A fraqueza, aquilo que ele mais abomina, ele demonstrou para sua irmã, pois ele confiava que a irmã dele compreenderia aquilo, mas ela só o desprezou, só o rejeitou. O momento em que ele demonstrou sua fraqueza para uma pessoa foi o momento mais baixo da vida dele, pois ele não foi completo por causa disso. A pessoa só o rejeitou por ele ser fraco. Ou seja, ele deixaria de ser fraco e nunca mais demonstraria sua fraqueza para ninguém. A fraqueza muitas das vezes nos torna expostos a possíveis dilemas de nós mesmos e das outras pessoas sobre nós. O que a pessoa vai achar quando eu demonstrar minha fraqueza para ela? E nós muitas das vezes queremos esconder nossas fraquezas para não sermos julgados por essas pessoas. Não, ninguém gosta de ser julgado por ninguém. Por isso, o Magni não quer mais ser julgado. Ele quer ser temido. Pois se ele é forte, não há ninguém que possa o julgar. Pois se a pessoa o julgar ou questionar, ele somente a mata. Pois ele é o mais forte. Por isso, as pessoas em volta dele têm medo dele. Não o honram, não gostam dele, somente o temem, pois ele é forte. E a força fez além dele ser o mais forte, ele não tem mais nada, pois ele é temido? É sim, mas ele não é querido, ele não é respeitado por ninguém. A sua força o fez quem ele é, mas para as outras pessoas ele é só alguém que as pessoas querem evitar. Mas ele não liga mais para isso. Ele só liga para uma coisa: demonstrar a sua força, demonstrar o quão poderoso ele é e sentir uma batalha em que ele possa finalmente se libertar
mostrar mais do que ele é. E mesmo com toda a batalha, o personagem não consegue agradar a todos realmente. Os personagens em si que olham a batalha ficam mais impressionados com as atitudes de Melâncomas do que as do Magni. Que é um personagem que você olha para a rodada e percebe, ele é um personagem solitário. A força nos torna solitários. Ser forte significa que você está no topo. Sim, mas ninguém mais está no topo, somente você. Você está sozinho. Mesmo com toda uma plateia te olhando, você não sente a torcida, você não sente o carinho deles. Você se sente só. O Magni mesmo fala, deuses não precisam disso, deuses não precisam de não precisam. Mas ele não sente isso. Ele não sente que ele, por ser o mais forte, ele não sente que precisa ser respeitado, torcerem por ele. Não. Ele sente que ele precisa dele mesmo, da sua própria força, da sua convicção. Só isso o torna quem ele é. E isso é o que ele leva até o fim. Ele é um personagem com uma convicção forte. Assim como ele mesmo é forte, a sua convicção é forte. Pois, depois de tudo que ele passou, é muito difícil mudar a visão de mundo dele. Depois de milhares de anos tendo essa mesma visão. E essa visão, por muitas das vezes, até essa rodada, foi certa. Pois ele é forte. Ele só não tem companheiros. Mas ele não liga para isso. Ele não liga por não ter amigos, amizade, companheirismo, nada disso ele se importa. Ele só se importa com a força. E a força que ele acredita, no final, é questionada. Essa batalha em si, que eu falei no vídeo, é uma batalha de questionamentos. O que é realmente a força? É aquilo que o Melancomas acredita ou aquilo que o Magni acredita? Essa batalha decide isso. O caráter de cada um definiu o que eles dois acreditam sobre a força. A visão dos dois é uma visão diferente da força. O Magni, ele tem uma visão egoísta da força. Os laços o impedem de ser forte. O que ele fez? Cortou os laços, cortou aquilo que ele era no passado. Ele se tornou um ser novo depois de ter mudado de gênero. Ele se tornou forte. Era o que ele acreditava. A força o fez alguém novo. A força o tornou um ser que pode não ser respeitado, pode não ser querido, pode não ser admirado por ninguém. Mas ele é forte e ele se contenta com isso, pois ele pode realizar tudo aquilo que ele quiser e não precisa de ninguém para isso. Ele não precisa demonstrar sua fraqueza, pois se ele é forte, ele não vai precisar pedir ajuda para ninguém. No final, quando é falado sobre o Mjolnir, para que o Thor poderia dar o Mjolnir para o Magni, enquanto eu estava lendo, eu pensei, ok, tem duas opções. O personagem vai aceitar o Mjolnir, ou seja, ele vai se permitir se conectar com alguém, isso vai trazer a vitória, ou ele vai manter a convicção dele até o fim, e isso vai causar a sua derrota. A segunda opção aconteceu. O Magni, ele manteve a sua convicção, e por isso que ele perdeu. A convicção de ser forte, a visão dele de ser forte, que ele manteve até o fim, não era certa, pois ele perdeu. Essa é uma batalha de força em que a força do Magni foi totalmente questionada durante toda a rodada. Todas as ações que ele cometeu, sim, ele conseguiu muitas vezes subjugar o Melancomas, mas no fim ele que caiu, ele que foi derrotado. O questionamento do final do Magni é se a força é realmente necessária. Então, por que ele perdeu? Se a força é aquilo que você mais almeja e ele conseguiu isso, por que então ele perdeu? Simples. A visão de força dele estava errada. A visão dele de mundo, a visão dele de tudo isso estava errada. Mas a culpa não é dele. Ele veio num ambiente em que ele não podia ter uma outra visão além dessa. Olha todas as situações que o personagem passou. A visão dele sobre esse mundo era a única que ele podia ter, pois, pense comigo, o Magni, a primeira vez em que ele se abriu com alguém, ele foi desprezado. Melâncomas, quando se permitiu se conectar com alguém, ele conseguiu que realmente é a força, o companheirismo, a amizade, o amor. O Magni tentou se abrir para isso, mas recebeu desprezo. Esses dois personagens tiveram destinos diferentes, pois se permitiram se conectar com alguém. Mas as duas pessoas diferentes que se conectaram com cada um, uma não quis e a outra quis. E é por isso que eles são tão diferentes. Esse único fator fez o Magni e o Melâncomas tomarem rumos muito diferentes das suas vidas. O Magni, ele encontrou a força através da solidão. O Magni, ele é uma pessoa forte, ele é um deus forte. Mas ele não teve força suficiente para superar a dor. A dor é algo que ele não quer mais sentir. Mas durante toda a sua vida, a coisa que ele mais sentiu é a dor. A dor de não ter pessoas ao lado dele, a dor de não ser respeitado, a dor de não
não ter alguém que ele possa realmente contar. E a única pessoa que realmente, pelo menos, tentou demonstrar isso, o pai dele, não aceitou do jeito que ele se tornou. Porque como que o Magni vai conseguir se conectar com alguém que não aceita do jeito que ele se tornou? Então, é difícil pro personagem tentar se conectar com alguém assim. Então, mesmo que ele não demonstre, a dor é grande no personagem. A dor de ser forte e ao mesmo tempo não ter pessoas o admirando por causa disso, ele pode dizer que não se importa, mas no fim, ele se entristece por não ter sido forte o suficiente para vencer. Ele queria ter vencido. E no final de tudo, quando ele diz que se sente fraco, no vídeo eu posso ter meio que exagerado um pouquinho que aquilo foi uma coisa negativa pro personagem. Mas não tanto. Por quê? Quando ele se abriu, quando ele finalmente tipo, se conectou, quando ele falou que queria se encontrar com a Molde, ele se sentiu fraco, sim. Mas a fraqueza nesse momento não é um estado triste, não é um estado que a gente pode dizer. Quer dizer, na minha visão, estou falando isso, tá, galera? Não um estado do personagem em que a gente pode se sentir triste por isso acontecer com ele. Não, temos que ficar felizes. Mesmo no final, o Magnus permitiu novamente se conectar com alguém. O Melâncomas? Sim, o Magni se conectou ao Melâncomas de uma maneira, mas o Melâncomas em nenhum momento quis essa conexão. A conexão entre os dois foi através da força. Os dois demonstraram quem eles eram através da força. A visão que os dois tinham da força. E essa conexão entre os dois, no final que o Magni aceitou, fez com que o Magni entendesse que conexões são importantes. Pois nessa batalha de conexões entre a força e o que é realmente a força, foi demonstrado que o Magni estava totalmente sozinho. Era uma batalha em que ele estava totalmente sozinho. Os deuses podiam torcer para ele, mas a torcida era uma torcida quieta, pois o próprio personagem não estava gostando daquilo. Pois ele não queria se conectar com ninguém. Enquanto o Melâncomas não era só ele lutando, era toda a humanidade ao lado dele lutando. Era uma guerra de um contra uma raça inteira. O companheirismo versus a solidão. E a solidão tornou o Magni desprotegido, pois não tinha ninguém ao lado dele para o proteger. E quando ele finalmente olhou para a situação dele e se sentiu fraco, ele finalmente quis se conectar, ele finalmente quis ter alguém ao lado dele. E quando ele morreu, nós podemos achar tristes, pô, ele desapareceu, ele não vai para um pós-vida. Mas pense comigo, quando nos permitimos a nos abrir para alguém, a fraqueza vem, com certeza. Nós nos sentimos fracos por depender de pessoas. Mas é a dependência das pessoas que nos tornam humanos. Não estou falando que o Magni devia ser um humano para daí se tornar realmente um bom, um bom personagem. Não. A conexão que o Magni precisava aconteceu. Melâncomas abriu a porta para o Magni realmente entender a força. A força é através da união. E ele se sentiu finalmente, pelo menos por um momento, a união que ele tinha com a sua irmã. Que mesmo que no final ela tenha o desprezado, o Magni parece que a perdoou e quis ver ela pela última vez. Nós nunca vamos saber se esse reencontro aconteceu. Mas às vezes eu olho e penso, o Magni pode estar lá, lutando com a sua irmã em algum lugar por aí. E também não. Mas mesmo que não, é legal que ele finalmente entendeu o que é a força. É isso. Tchau pra vocês, galera. Fui.